Boa noite, pessoal. Estamos entrando ao vivo em mais uma live para falar de Jesus. Deus abençoe a vida de cada um e a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo possa reinar no coração de cada um. E essa palavra hoje, e Deus ministrou no meu coração, me deu, possa impactar, possa sarar, possa curar a vida de cada um. E o Senhor Jesus, o Todo-Poderoso, hoje possa ser louvado, engrandecido, exaltado, e a vontade dele venha prevalecer assustadoramente, porque a honra é dele, a glória é dele, o louvor é para ele, tudo é para ele. Hoje eu estou 100% dependente do Espírito Santo, 100% dependente do Espírito Santo. A palavra que eu vou ministrar é do Espírito Santo, é de Deus, né? O louvor e o fundo musical que eu estou escutando, e vocês possivelmente estão escutando, é do Espírito Santo. A palavra que eu vou ministrar é do Espírito Santo. O pregador serve e vos fala é do Espírito Santo, dependência total do Espírito Santo. A palavra que eu vou ministrar é do Espírito Santo. O oração, a mente, a vida do pregador e do servo e vos fala é do Espírito Santo. As pessoas que vão assistir essa live agora, as pessoas que vão assistir depois, creio que Deus vai operar, vai engrandecer e vai ministrar uma palavra poderosa. Hoje o tema, pessoal, é um tema muito complicado de ministrar, ao mesmo tempo muito poderoso, e tem que ser falado. Poucas pessoas pregam sobre esse tema, e Deus tem ministrado no meu coração, me deu algumas palavras da Bíblia, referência bíblica, e eu vou deixar o Espírito Santo falar o que ele tem que falar através da minha vida, para que a glória, a honra e o louvor seja sempre para ele. Hoje o tema é sobre o orgulho. Esse tema é muito complicado, muito delicado de se falar sobre ele, porque o orgulho é uma coisa que todo mundo tem. Todo mundo tem, nem que seja um pouquinho. O problema, pessoal, é esse orgulho ser aquele tipo de orgulho e te controla. E tudo que te controla te domina. Tudo que te domina, você se faz escravo dele. E o orgulho é um dos sentimentos malignos, né? Muito maligno, e tem controlado as pessoas, inclusive no meio religioso. É muito fácil chegar, né, dar cara a tapa numa live dessa e dizer e não tem um orgulho. É muito fácil eu dizer e sou de uma denominação e prego a palavra e vivo a palavra e sou cristão e sou crente ou coisa desse tipo. E o orgulho, porque Deus rejeita os orgulhosos, né, e dá graça aos humildes. O que é ser orgulhoso? É uma pessoa que se acha melhor do que as outras. É uma pessoa que nem conhece a pessoa, nem conhece a história dela, e já fala, já tem suas expectativas, já toma suas conclusões sobre uma pessoa sem saber nem conhecer a vida dela, sem saber o que ela faz, nem o que ela sente, nem a história dela, já toma iniciativas precipitadas para aquela pessoa. Isso é ser uma pessoa orgulhosa. Eu vou começar a ministrar a palavra e falando sobre o livro de Provérbios, sobre uma palavra e Deus tem falado no meu coração sobre o orgulho. O orgulho é tudo aquilo e te controla. O orgulho é tudo aquilo e se transforma em soberba, né? Em individualismo, e se acha melhor do que os outros. Isso se chama orgulho. Deus tem falado claramente no meu coração sobre o Provérbios, capítulo 16, versículos 18 e 19. O que Provérbios 16, 18 e 19 fala? Claramente. Olha o que Provérbio fala em Provérbios 16, 18 e 19. O orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. E Deus está falando no versículo 18. E todo orgulhoso, antes de se destruir, antes de afastar as pessoas, antes de entrar numa doença da alma, numa cadeia maligna,
ele alimenta o orgulho, ele é controlado pelo orgulho, ele domina o orgulho. Sempre antes da destruição, sempre esteve um orgulhoso, uma pessoa orgulhosa, e não controla suas emoções, não controla as suas vontades, e sempre é mais, sempre se acha melhor do que os outros, sempre se acha e vai conseguir chegar na frente dos outros, e assim ele vai sendo controlado por um espírito muito mau. E no final dessa live eu vou falar sobre ele. É muito poderoso, né? Enfim, até o final dessa live vai ver que esse espírito é maligno, e as pessoas têm que saber, e quem controla é um espírito imundo, né? E controla todo orgulhoso, toda pessoa orgulhosa, toda pessoa soberba. Então Deus fala em Provérbios 16, 18: o orgulho vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Versículo 19: melhor é ter espírito humilde entre os oprimidos do que partilhar despojos com os orgulhosos. Melhor é ter espírito humilde entre os oprimidos do que partilhar despojos com os orgulhosos. O que Deus está falando aqui? É melhor você ser humilde e ter o pouco e compartilhar com os humildes, com os pobres, com os oprimidos, com os rejeitados, do que você ser orgulhoso, atrair sua própria destruição, sua queda, e partilhar os despojos. Os despojos, as coisas materiais. Pode prestar atenção, toda pessoa orgulhosa, ela corre atrás das coisas materiais, das riquezas dessa terra, né? Do poder e as coisas e o dinheiro pode dar dessa terra. Então, a maioria delas, mesmo dentro de uma religião, mesmo conhecendo a Bíblia genuína, mesmo conhecendo a Deus, ela deixa o orgulho controlar ela. E o orgulho é um dos sentimentos mais malignos que a Bíblia relata. Porque o orgulho, como fala em Provérbios 16, 18, antes da destruição vem o orgulho. Então toda pessoa orgulhosa, ela própria atrai a sua destruição e a sua queda. Porque Deus rejeita o orgulhoso, Deus rejeita o soberbo, Deus rejeita os olhos altivos. Os olhos altivos que relata aqui nesse versículo 18 de Provérbios 16 é toda aquela pessoa e olha para outra pessoa por cima, querendo ser melhor, se achando melhor do que as outras pessoas. E tudo isso e fazem para a própria destruição. Amém, meus irmãos? Então, Provérbios 16, 18 e 19 deixa muito claro. O orgulhoso vem antes da destruição, o espírito altivo antes da queda. Melhor é ter espírito humilde entre os oprimidos do que partilhar despojo com os orgulhosos. É muito claro essa palavra, muito claro. Então, Deus vem falar nessa palavra. E toda pessoa que vive em orgulho, toda pessoa e não pede a Deus para tratar o orgulho, toda pessoa e deixa ser controlada pelo orgulho, ela atrai sua própria destruição. Mas é um espírito tão poderoso, um espírito tão forte, tão maligno. E todo orgulhoso, ele não reconhece é orgulhoso. Todo orgulhoso não procura cura em Deus. Todo orgulhoso sempre fala os outros orgulhosos, mas ele tem uma tampa vedada nos olhos dele, ele não consegue ver orgulho. E é o oposto do orgulho, a humildade. É o oposto do orgulho, ser manso e prudente, reconhecer o seu pecado. Toda pessoa é quebrantada, toda pessoa reconhece o seu pecado, ela sai da soberba do orgulho, Deus cura ela. Todo dia ela tem um espírito de gratidão. Toda pessoa grata, Deus trata o orgulho dela. Toda pessoa soberba, ela alimenta o orgulho dela. E supostamente ela vai entrar em destruição e vai corroer, contaminar todas as pessoas ao redor dela. Por exemplo, se for um chefe de uma família, ele vai corroer a esposa, os filhos, os netos e demais todas as pessoas ao redor. Toda pessoa que reconhece o pecado, né? Pede perdão a Deus, alcança a graça, acessa a graça do Senhor, ele se torna uma pessoa grata. Por tudo, ele tem gratidão. É por isso a própria Bíblia fala, em tudo dai graça. Porque quando você dá graça, você alcança favor de Deus, você acessa a graça de Deus. Então você sai do estágio de orgulhoso para humilde.
de soberbo para manso, de imprudente para prudente, de olhos altivos para servo. A própria palavra de Deus fala: melhor a ele e serve do que ele é servido. E Deus falou: em exercer maior e no céu, seja o menor aí na terra. Por isso que tem a parábola que todo mundo conhece: os últimos serão os primeiros, os primeiros serão os últimos. Por quê? Porque a soberba não opera a justiça de Deus. O orgulho não opera a justiça de Deus. Os olhos altivos não operam a justiça de Deus. Amém, meus irmãos? Vou estar compartilhando outro versículo para vocês aí, para vocês ficarem inteirados dentro da Bíblia, biblicamente falando, do esse trato orgulho, o orgulho do ser humano. 2 Timóteo está dizendo assim, 2 Timóteo, capítulo 3, versículo do 1 ao 5. Saiba disto: nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amante dos prazeres do que amigo de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afasta-se desses também. Deus manda. Então, meus irmãos, Deus deixa muito claro: nesses últimos dias, o que você vai ver aí nas esquinas, que você vai ver no mundo, o que você vai ver até dentro das igrejas, é homens precipitados, homens soberbos, homens amantes dos prazeres. O é um precipitado. Ele não tem domínio próprio, ele não tem controle, ele não refreia a língua dele. Ele não refreia, ele não controla os instintos carnais pecaminosos. Isso é uma pessoa precipitada. É uma pessoa que fala antes de raciocinar. É uma pessoa jogadora. É uma pessoa olhos altivos. Isso é uma pessoa precipitada. É uma pessoa soberba. E nada para ela tá bom. Ninguém faz como ele. Ninguém faz como ela, né? Tudo dele é bom, dos outros não presta. Tudo dele funciona, dos outros não funciona. Tudo dele dá certo, dos outros não dá certo. Tudo dele é bom, dos outros não é bom, né? Ele é bom, as pessoas não são boas. Tudo dele é bom, dos outros não são bons. Isso é uma pessoa super soberba. Deus fala, ele declara guerra outros soberbos. Deus não tem parte com soberbo. E é os homens amantes dos prazeres. Eles deixam de seguir a Deus, deixam de obedecer a Deus para se entregar às concupiscências da carne. No ditado popular, prioritariamente, a prostituição. Ele deixa de cuidar da família para se prostituir. Ele deixa de adorar a Deus para adorar Baal, para se prostituir espiritualmente falando. Ele deixa de honrar os filhos para honrar o filho dos outros. Ele deixa de honrar a esposa para honrar a mulher da rua. Isso são pessoas amantes dos prazeres. Deixa a esposa em casa para se deitar com uma prostituta em motéis, em esquinas, em muitas situações. Esses são os homens amantes dos prazeres. Então eles fazem isso aí. Eles são traidores, são precipitados, são soberbos, são amantes do prazer, mas ele não é ser amigo de Deus. Porque todas as pessoas, meus irmãos, querem ser amigo de Deus e anda em santidade, em retidão, em obediência, jamais eles vão ser precipitados. Jamais eles vão se entregar à soberba. Jamais eles vão ser amantes do prazer. Pelo contrário, eles vão crucificar a carne todo dia. Jamais eles vão praticar nem deixar esse sentimento diabólico entrar neles. Pelo contrário, eles vão viver sendo não servo do Deus Altíssimo, mas amigo de Deus. Amém? No versículo 5, Deus está falando claramente em 2 Timóteo 3,5. Eles têm até aparência de piedade, eles enganam até as pessoas, mas negam-se o seu poder. Qual o poder? O poder de Deus. Qual é o poder de Deus? A verdade. A verdade, a humildade, né? A simplicidade, né? Afasta-se de Deus também.
olha e poderoso. 2 Timóteo deixou muito claro. Essas pessoas são pessoas malignas. Elas totalmente se entregam à lascívia, o orgulho, a prepotência, agem precipitado, são blasfêmicos, alimenta a carne, né? Eles fazem tudo para alimentar a concupiscência da carne, e é o pecado da prostituição. E muitos deles, em certas religiões, ainda falam que são de Deus, né? Muitas pessoas estão vindo falando em nome de Satanás, com as suas práticas, dizendo que é de Deus. E Deus não tem nada a ver com isso. Naquele grande dia, todo mundo vai prestar conta. Amém, meus irmãos? Olha o que está escrito também em Marcos. Livro de Marcos, capítulo 7, versículo 21 e 23. Está dizendo assim: pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância, a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Agora me diga, meus irmãos, você que está assistindo essa live, você vai assistir, não sei que horas, você vai assistir de manhã, à tarde, à noite, na madrugada. Deus vai usar essa live para falar com você. Se a pessoa tem esses sentimentos pecaminosos, diabólicos, nem cobiça, maldade, vive no engano, na mentira, vive na devassidão, é uma pessoa devassa, depravada, né? Vive invejando, na inveja, invejando todo mundo, né? Vive caluniando o seu próximo, é arrogante, é uma pessoa insensatez, né? Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem puro. Agora eu faço uma pergunta a vocês. Se a pessoa cobiça, se a pessoa vive cheia de maldade, vive no engano, na mentira, é uma pessoa depravada, devassidão, e a Bíblia está dizendo aqui, é invejosa, né? Vive na calúnia, né? É arrogante, vive na insensatez. Como é que uma pessoa dessa pode controlar o orgulho? O tema de hoje é orgulho. Como uma pessoa dessa pode controlar o orgulho? Não tem como uma pessoa viver com esse tipo de sentimentos de treva e controlar o orgulho. Pelo contrário, o orgulho controla ela. Porque toda pessoa é orgulhosa, toda pessoa que dá vazão ao orgulho, toda pessoa é controlada pelo orgulho, ela tem esse sentimento. É cobiça, ela cobiça a vida alheia, tem maldade no coração com um próximo, vive no engano e na mentira, e muitas coisas se torna uma pessoa depravada. Tudo que o seu próximo faz, ela tem inveja, né? Ela vive em calúnia, caluniando, inventando conversa dos outros, tipo uma fofoca. É uma pessoa arrogante e é uma pessoa insensata, tola. Então toda pessoa é controlada pelo orgulho, vive nesse sentimento e não tem nada a ver com Deus. Essa palavra está escrita em Marcos, capítulo 7, versículo 21 a 23. Amém, meus irmãos? Eu vou dar uma adiantada, porque Deus me deu várias palavras para falar sobre orgulho. O tema dessa noite é orgulho. E Deus tem falado profundamente no meu coração sobre o orgulho. O orgulho é o que vem antes da destruição do homem. O homem, quando eu falo, pode ser homem, pode ser mulher, pode ser filho, pode ser pai, pode ser avô, pode ser neto. O homem no modo geral. Quando fala homem no modo geral. A Bíblia deixa muito claro que toda destruição do ser humano, antes da destruição, vem o orgulho. O orgulho é um dos sentimentos mais poderosos e controla o ser humano. No final dessa live, eu vou explicar a profundo do que se trata o orgulho. Como é o orgulho age na mente do ser humano, como é o orgulho age no coração do ser humano, como é que age um orgulhoso. No final dessa live eu vou dizer por que acontece isso no ser humano, como é que acontece e quem faz um ser humano ser orgulhoso. Eu vou falar, amém? No final dessa live. Está escrito em Provérbios, capítulo 29, versículo 23.
A soberba do homem o abaterá, mas o humilde de espírito obterá honra. Olha que palavra poderosa. Isso não é minha palavra, isso não é de homem. Eu estou falando da palavra genuína de Deus, Bíblia genuína, imaculada, pura, santa e poderosa. Provérbios capítulo 29, versículo 23 está dizendo assim: a soberba do homem o abaterá. Em outras palavras, a soberba do homem o destruirá, mas o humilde de espírito obterá honra. Honra traduzindo para o mundo de Deus, para o mundo espiritual, traduzindo para a vontade de Deus, e a honra: abençoado, próspero. É uma pessoa próspera. Porque uma pessoa humilde é o contrário de uma pessoa soberba. Uma pessoa soberba, ela é controlada pelo orgulho. Uma pessoa humilde, ela é controlada pela humildade, pela simplicidade. Ela não se acha melhor do que ninguém, ela não se acha maior do que ninguém, ela não olha de cima para baixo para ninguém, pelo contrário, ela se acha menor da pessoa e ela se torna na posição de serva, na posição de servo, serve para ajudar. Porque a própria Bíblia fala: mas bem-aventurado e dá do eu e recebe, mas bem-aventurado e empresta do eu e toma emprestado, mas bem-aventurado e ajuda do eu ajudado. Então, mais bem-aventurado, mais bem abençoado mesmo é ajuda. Então, nessa palavra de Provérbios 29, 23, está dizendo: a soberba obterá, a soberba do homem o abaterá, o destruirá, mas o humilde de espírito é de oração, de dentro para fora, obterá honra, prosperidade e muita saúde, muita paz. Amém, meus irmãos? Olha o que está escrito aí em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 17 e 18. Olha e forte. Contudo, em se glorie-se no Senhor, pois não é aprovado em a si mesmo se recomenda, mas a ele em o Senhor recomenda. Eu vou traduzir para vocês entenderem. Quando você é uma coisa nessa terra, você não pode falar de você. Você não pode dizer que é uma coisa. Você não pode dizer que pode alguma coisa. Só quem pode falar de você é o próprio Deus, e Deus usando a boca das pessoas para dizer quem você é. Se você é bom em uma área, se você é bom para fazer alguma coisa, você não pode dizer que é bom. Quem tem que dizer é bom é as pessoas que têm que dizer é bom. Então Deus está dizendo muito claro em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 17 e 18. Contudo, em se glorie no Senhor. Então, quando você for se glorie no Senhor, dizendo assim: Deus e me ajude, Deus me proteja, e Deus perdoe minhas fraquezas, e Deus perdoe meus pecados, e Deus tenha misericórdia da minha alma, e Deus deixa eu acessar a graça dele, e é graça, favor não merecido. É o próprio Deus te ajudando, te renovando, te restaurando, te curando, te perdoando. Porque somos pecadores, somos pessoas leprosas, somos pessoas mazelas, tem muitas mazelas, nós erramos muito, nós pecamos muito. Então nós temos que fazer, se gloriar no Senhor. Porque Deus fala e Ele exalta e se humilha. Não é eu me humilhar para você, não é você se humilhar para mim, é você se humilhar nos pés do Senhor, no Todo-Poderoso. Porque todos se humilham nos pés do Senhor, Deus projeta diante dos homens, Deus exalta diante dos homens, Deus abençoa diante dos homens. É isso que Deus está falando em 2 Coríntios, né? Contudo, em se glorie no Senhor. Peça ajuda a Ele para você ser melhor hoje do que foi ontem e ser melhor amanhã do que foi hoje. Seja melhor para sua esposa, seja melhor para o seu esposo, seja melhor para o seu pai, para sua mãe, seja melhor para o seu irmão, seja melhor para o seu filho. Seja um filho melhor, seja um pai melhor, seja melhor para o seu patrão, seja melhor para o seu funcionário, seja melhor para o seu vizinho, seja uma pessoa melhor. Se glorie em Deus, reconheça que você é pecador, você erra muito, você é muito falho. Se humilhe nos pés do Senhor, Ele está pronto a te perdoar. A gente se arrepende do pecado da gente para Ele nos perdoar e nos projetar. A gente fala: eu quero ser abençoado,
Eu tenho um sonho no meu coração. Eu quero comprar isso para o meu filho, para minha filha, para o meu esposo, para minha esposa. Eu quero conquistar isso e aquilo. Mas a gente não deixa Deus limpar a gente. De adianta você ter as coisas materiais e você não ter um coração quebrantado, um coração humilde, um coração simples. De adianta você ter as coisas e não amar o seu próximo. É por isso que Deus fala em 2 Coríntios, capítulo 10, 17. Contudo, em si glorie-se no Senhor. Amém? Pois não é aprovado em si, a si mesmo se recomenda. Ou seja, você chega perto da pessoa e fala, eu sou bom nisso. Eu sou cara, eu posso isso. Deus está repreendendo. Eu não posso nada. A gente não pode nada. A gente não é nada. Só para você ter uma ideia, para entrar nessa live agora, para quem vai receber essa live depois, para quem vai escutar essa live. Tem muita gente nesse exato momento, como você sabe, nesse momento de pandemia, e está entubado. Nem respirar está tendo direito de respirar. Nem ter uma visita de um parente está tendo direito de ter a visita de um parente. Eu e você, nós estamos lúcidos aí na nossa casa, no conforto da nossa casa, escutando essa palavra do Senhor de 2 Coríntios, né? E a gente não agradece, a gente não ora a Deus para agradecer, a gente só reclama, a gente só murmura. Deus não tem prazer em reclama, em murmura, porque sempre tem pessoas acima da gente melhor, mas tem milhões abaixo da gente, sempre vai ter. Então por isso Deus fala, tudo dá graça, não murmura, porque Deus não tem parte, Deus não tem prazer em murmura, em reclama. Ele fica se maldizendo das coisas. Em compensação, eu fiz hoje 3 refeições por dia. Tem gente que ali não conseguiu fazer uma refeição por dia. Tem gente que fez uma refeição por dia. Tem gente que passa 2 dias para fazer uma refeição. Tem gente hoje que não tem esse enrolar. Tem gente hoje que não tem um teto para poder aparar a rua da noite. Tem gente hoje que não tem um cobertor para se enrolar. Por que nós murmuramos, nós reclamamos tanto, a gente se gloria, é ser tão muita coisa, sendo a gente não é nada. A gente tem que descer, se humilhar a Deus, para poder Deus cumprir os desejos do nosso coração. Eu quero viajar, Ele vai te dar a viagem. Eu quero trocar de carro, Ele vai fazer tu trocar de carro. Eu quero comprar minha casa, Ele vai te fazer, mas primeiro Ele tem que te limpar. Ele tem que te restaurar de dentro para fora, Ele tem que te purificar, para poder te dar o objeto que tu é, para poder te dar a família que tu é, para poder Ele te dar tudo que teus coração almejam. Porque tem muitas coisas e nós pedimos na essência do nosso coração e o mundo não sabe, mas Deus sabe. Deus fala, e antes de nós falar, Ele já sabe o que a gente vai falar. A oração no oculto, e você só imagina se ora, é a mais poderosa, e Deus responde e escuta. Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Ele sabe tudo, está em todo canto e tem todo o poder. Você não pode tratar Deus como homem. Homem é falho, homem é pecador, né? Homem falha a cada 5 minutos. Deus não, Deus é santo, Deus é justo, Deus é perfeito. É unigênito, é poderoso. Ele está acima de tudo e de todos. É o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Amém, meus irmãos? Então eu deixo essa palavra aqui para vocês. E vou passar para a próxima. Deus me deu várias palavras para essa noite. Para eu ministrar no coração de vocês sobre o orgulho. Sobre o orgulho. O orgulho é o que destrói o ser humano. O orgulho é e trava as bênçãos chegar na tua vida. O orgulho, olhos altivos, você querer ser melhor do que seu vizinho, do que sua família, do que seu parente, e trava tudo e tem para chegar na sua vida. Seja humilde, seja uma pessoa mais grata. Agradeça a sua mãe, agradeça a seu pai, agradeça os irmãos que você tem, agradeça o filho que você tem, agradeça a esposa que você tem. Se você for solteiro, já começa a agradecer a esposa que Deus vai trazer para você. Se você for solteiro, agradeça o esposo que Deus vai trazer para você. Porque está tudo preparado. Deus só reconhece que nós somos pecadores. E nós somos pessoas falhas, somos pessoas propensas a errar. Vamos ser mais humildes, vamos ser mais humanos, vamos ter humanidade. Vamos parar de julgar. Vamos pedir a Deus para arrancar todo orgulho, né? Toda avareza, toda prepotência, todo sentimento de achismo que a gente tem dentro da gente. Vamos ser purificados, pedir a Deus, Ele derrama o sangue armezinho que foi derramado na cruz e nos purifique de todo pecado, porque só Ele pode fazer isso por mim e por você. Vamos ser melhor, vamos ser mais amável, vamos dividir o pão de cada dia com quem não tem.
Vamos doar uma roupa se a gente tiver duas e tá mofando o guarda-roupa para quem não tem? Se você tem um transporte, dê carona e não tem? Se você tem duas passagens, empreste um dinheiro para o outro e trabalhe o pão de cada dia para a família. Vamos ser mais humanos, porque o próprio Jesus falou: estive preso, não fosse me visitar. Estive com fome, não me deste de comer. Estive com frio e tu não me enrolaste. Estive doente e você não me deu remédio, né? Várias situações Jesus fala disso. Por isso, o maior mandamento, depois de amar a Deus sobre todas as coisas, é amar o teu próximo como a ti mesmo. Só para você entender, você que está escutando essa live agora, você que vai escutar essa live, você é a imagem e semelhança do Todo-Poderoso. A gente não pode brincar com o nosso próximo, não. Porque quando a gente olha para o nosso próximo, a gente está olhando para uma pessoa, é a imagem e semelhança de Deus. Como nós somos imagem e semelhança de Deus, então eu não posso brincar com o meu próximo. Quando eu olho para o meu próximo, eu estou olhando para o próprio Deus, porque todos nós fomos feitos em imagem e semelhança de Deus. Onde você machuca o seu próximo, você está tocando no coração de Deus. Onde você ajuda o próximo, Deus vai te ajudar, vai te exaltar, vai cumprir os desejos do teu coração. Na área que você precisar, Ele vai mover os céus e a terra e vai consertar para ti. Não precisa tu mover um dedo. Mas deixa Deus te sarar, deixa Deus te curar. Arranca o orgulho, arranca a arrogância, a prepotência, o individualismo, né? O achismo, o achar que eu sei, eu posso, eu consigo. Você não sabe, você não pode, você não consegue nada. Se hoje Deus não permitisse, nem eu, nem você tinha nem acordado vivo, nem respirando a gente estava, como muitos hoje estão entubados. Então vamos valorizar mais o ser humano, vamos valorizar mais a gente, vamos ser mais humildes, vamos descer na casa do olheiro e vamos reconhecer que somos pobres pecadores e leprosos de pecado. Porque Deus só precisa que a gente reconheça. Porque Deus fala, se você confessar seus pecados e reconhecer e pedir perdão, você vai achar graça aos meus olhos. Eu vou te perdoar, porque eu sou justo e fiel para te perdoar. É só isso que Deus está pedindo nessa noite. O tema hoje é orgulho. Vamos abandonar o orgulho, a prepotência. Amém, meus irmãos? Deus fala claramente e também 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 17. Ordene aos que são ricos no presente mundo e não sejas arrogantes, nem ponha sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, e de tudo nos prover ricamente para a nossa satisfação. Olha o que Deus está falando. Está falando para os ricos. Rico, humanamente falando, todo mundo sabe. E quem tem dinheiro, quem tem posses, quem tem fortunas, quem tem bastante objetos. Eu chamo de objeto. Porque riqueza para mim, nada para mim é a mesma coisa. R$1, 1 milhão para mim é a mesma coisa, né? Eu estou acostumado com o meu melhor dessa terra, como passar fome. Eu sei é passar fome e sei é o meu melhor dessa terra. Eu sei é vestir uma roupa usada dos outros e sei é vestir uma roupa de marca. Eu sei é andar a pé de trenzão e sei é andar de carro de 100 mil. Quem me conhece sabe. Então Deus está dizendo: ordene aos que são ricos no presente mundo e não sejam arrogantes. Sabe quem é arrogante? É o orgulhoso. É o prepotente, é o individualista, achando que vai comprar as pessoas porque tem um salário bom, achando que vai comprar as pessoas porque mora numa casa boa, achando que vai comprar as pessoas porque anda num carro de 100 mil, 200 mil, achando que vai comprar as pessoas porque pode comprar uma roupa de marca. É a pessoa podre, fraca. Aí Deus está dizendo em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 17. Ordene aos que são ricos no presente mundo, hoje, no presente mundo, e não seja arrogante. Deus está dando conselho: não seja arrogante, baixe sua bola, seja humilde, né? Nem ponha sua esperança na incerteza da riqueza, porque não, toda pessoa que tem posse, tem dinheiro, se acha melhor do que as outras, é orgulhosa. Eu conheço, meus irmãos, Deus pegar uma pessoa, Nabucodonosor era um rei da Babilônia, tirar do trono e fazer ele comer capim com os animais, para quebrar o orgulho, a soberba. E era rico, Nabucodonosor era rico. Na época de Daniel, ele arrancou do trono e fez comer capim. E também conheço um cara chamado José na Bíblia, ele tirou da cadeia e fez sentar no trono. Se transformou governador
do Egito, o segundo homem mais poderoso da época, né? O segundo homem mais poderoso da terra na época. Então vamos tirar soberba, orgulho, vamos ser mais humildezinhos, vamos baixar nossa bola, porque nós não sabemos nada, nós não podemos nada, nem somos nada, se Deus não permitir. Sabe por que nós estamos vivos hoje? Sabe por que nós vivemos mais um ano? Sabe por que o coronavírus não levou eu e você em 2020? Pelo único motivo: Deus ama você muito mais do que nós merecemos. Nós não merecemos nada, mas a graça dele nos basta. Sabe por que ele não nos levou? Porque ele ainda tem propósito para cumprir na minha vida e na tua. Sabe por que ele não levou? Porque o amor dele é maior do que as nossas impurezas. O amor dele é maior do que a nossa arrogância. O amor dele é maior do que nosso orgulho. O amor dele está acima de tudo, né? E ele fala: as misericórdias dele são sem fim e se renova toda manhã. É por isso que nós não fomos em 2020. É por isso que ele está nos guardando até o mês de março de 2021. Amém, meu irmão? Então vamos ser mais humildes, vamos buscar mais a Deus, vamos descer nos pés dele, vamos cuidar mais do nosso próximo, porque o foco de Deus não é dinheiro, o foco de Deus não é objeto, não é coisas, não é bens. O foco de Deus é alma, é vida. É por isso que ele fala: todo ouro, toda prata do mundo não paga uma vida, uma alma. Porque nós próximos de R$5, por de R$20, por é besteira. Não vale a pena, meu irmão. Deus deixa muito claro aí: ordene e aos ricos nesse presente mundo não seja arrogante. Não ponha certeza nas suas riquezas, mas em Deus, e de tudo nos provém ricamente para nossa satisfação. Está escrito em 1 Timóteo, para ler, capítulo 6, versículo 17. Amém, meus irmãos? E está escrito aí também em Mateus. Está escrito em Mateus. Mateus capítulo 23, versículo 11 e 12. Em ser o maior entre vocês, seja o mais e serve. Em outras palavras, Deus está falando: o maior entre vocês deverá o e mais serve. Versículo 11, versículo 12. Pois toda ele e a si mesmo se exalta, será humilhado. E Deus está falando aí: pois toda ele se exalta nessa terra, será humilhado. Deus vai humilhar ele, né? É isso que Deus está falando. E toda ele mesmo se humilhar, será exaltado. Olha, e forte. Então Deus está falando: em exercer o maior na terra, vai ser humilhado. Deus está falando claramente. E está dizendo: toda ele se humilhar nos pés do Senhor, Deus vai exaltar. Amém? Mateus capítulo 23, versículo 11 e 12. Fica essa palavra no coração de vocês, para poder vocês meditar mais e deixar Deus limpar o orgulho de vocês, deixar a prepotência, a arrogância, né? O individualismo, né? Ter atitudes precipitadas não vale a pena. Vamos ser humildes, vamos ser mais humanos, vamos ter mais humanidade. Amém? Vou estar recitando aí os últimos versículos para a gente ir para o final dessa live. Está escrito em 2 Coríntios também, capítulo 11, versículo 30. Se devo orgulhar-me, e seja nas coisas e mostra a minha fraqueza. Olha que palavra poderosa. Deus está dizendo que a única coisa que nós temos que se orgulhar é nas nossas fraquezas. Eu vou fazer uma pergunta para mim e para você. Você tem se orgulhado, né, nas fraquezas? Ou você tem se orgulhado acima do seu próximo, querendo ser melhor, querendo ser mais bonzão, mais arrogante? Deus não tem prazer com esse tipo de gente. Esse tipo de gente não opera a justiça de Deus. Pelo contrário, a ira de Deus, porque Deus deixa muito claro: ele faz guerra contra o arrogante. Ele declara guerra contra o arrogante, contra o soberbo. Declara guerra. Deus faz guerra contra o soberbo. Então toda pessoa soberba, ele está indo contra o Criador. Então Deus deixa muito claro, 2 Coríntios 11:30.
Se devo orgulhar-me, e seja nas coisas e mostre a minha fraqueza. É por isso que o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, né, no livro dos Romanos, na Bíblia, Paulo estava preso e falou claramente: se eu tenho que me orgulhar, eu me orgulho nas minhas fraquezas. E entre vocês tudinho, o mais pecador sou eu. Paulo, viu? Eu estou falando Paulo. O apóstolo Paulo escreveu 70% do Novo Testamento. O Espírito Santo de Deus usou ele para escrever 70% do Novo Testamento todo na Bíblia. Homem santo, imaculado, usado poderosamente por Deus. Ele falou: se tem alguém errado aí, ele pregando, na época ele estava na terra, isso foi depois de Jesus. Ele falou: se tem alguém errado aí, esse alguém, o mais errado de todos, sou eu. É por isso que Deus fala: quem quiser ser grande no reino de Deus, no reino do céu, seja o menor na terra. Quem quiser agradar a Deus, seja o mais serve. Serve o próximo. Servir é ajudar, respeitar, amar, facilitar a vida do ser humano. Se colocar como servo, um menor, aí Deus fala: quando você for servo aí, se colocar na posição de menor, você ir no céu maior. Aí vamos trazer para a realidade essa parábola da palavra de 2 Coríntios, capítulo 11:30. Na realidade, meus irmãos, aqui na terra é o contrário. Todo mundo quer ser melhor do que o outro. É dizer, e no reino de Deus, Deus nem sabe, nem vê esse povo. Porque o pecado é tão grande e pobre, Deus não consegue ver esse povo. É por isso que vem as guerras, é por isso que vem a pandemia, o coronavírus, é por isso que vem as contendas, a desunião, é por isso que vem as doenças, câncer, AIDS, né, lepra nesse coronavírus. E a gente no final somos tão pecaminosos, ainda põe culpa em Deus. Deus é intocável, meus irmãos. Deus é santo, Deus é puro, Deus é fiel, Deus é perfeito, é o único perfeito. É o Deus que se fez carne através da Virgem Maria e veio entre nós e cumpriu. Não foi 10 mandamentos. Só para vocês entenderem hoje uma revelação forte para quem não sabe. A gente fala, a Bíblia tem 10 mandamentos para a gente obedecer. Todos os mandamentos da Bíblia mesmo são 613 mandamentos. Jesus cumpriu 613 mandamentos durante 33 anos que estava na terra, sem desobedecer um, sem afligir um, sem passar por cima de um. 613 mandamentos. Jesus cumpriu. Esse é perfeito, esse é justo, esse é santo, esse é soberano, esse é digno de todo louvor e toda adoração. Mas nós, pessoas fracas, né, pecadoras, a gente erra de manhã, erra meio-dia, erra à tarde, erra no final do dia, erra à noite, vai dormir, erra de novo. É por isso que Deus fala a respeito do perdão. E nós, para um outro, nós não tem que perdoar 7 vezes por dia, tem que perdoar 70 vezes 7 e dar 490 vezes por dia. Por quê? Porque nós erramos muito. Então o outro tem que perdoar. Eu perdoo você, você perdoa eu. Nós se perdoamos, vamos se purificando, se santificando, acessando a graça do Senhor. Deus vai limpando o orgulho de nós, vai limpando o individualismo, vai limpando a prepotência, vai limpando tudo que não provém de Deus. E nós vamos sendo cada dia melhor. Aí nós vamos entrando para dentro da gente paz, amor, fé, paciência, amor fraternal. E a gente vai ter vida de verdade. Não adianta, meu irmão, você ter uma cama maravilhosa, extraordinária para dormir, sendo que você não tem sono, você não tem paz. Não adianta, meu irmão, você ter dinheiro de comprar um carro, muitos têm aí,
mas não tem as pernas para dirigir, é paralítico. Do que adianta, meu irmão, você ter a maior das fortunas, sendo que você não tem paz para usufruir? Do que adianta você ter uma casa, sendo que você não tem um lar? Do que adianta você ter uma esposa, você ter um esposo, você ter filho, você ter neto, sendo que você não tem lar, você não tem união, você não tem prosperidade e paz? De que adianta? É por isso que Deus fala em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 30. Se devo orgulhar-me, e seja nas coisas e mostra a minha fraqueza. Deus deixa muito claro, se for para nós se orgulhar, a gente se orgulha nas nossas fraquezas. Temos que se orgulhar nas nossas fraquezas. Se nós quisermos ser grande no céu, seja mais servo na terra. E sirva mais os mais necessitados. A eles a sociedade, no modo geral, tem tido como lepra, como animais. De preferência, para vocês entenderem, um ditado muito claro, as pessoas mendigos de rua, né? Os que moram debaixo de viaduto, as pessoas que estão presas nos cárceres, nas prisões, essas pessoas e a sociedade rejeita. Então, quem quiser ser maior no céu, seja mais serve na terra. Se você quiser se vangloriar, se orgulhar de alguma coisa, se orgulhe nas suas fraquezas, né? Se orgulhe no seu pecado. E a gente venha pedir perdão, venha ser mais humilde, mais humano. Vamos parar de ser individualista. Porque quando Deus ensinou aos apóstolos, Jesus, né? Ensinou os apóstolos na terra, ele ensinou uma simples oração. Essa simples oração universal todo mundo conhece. Ele falou assim: Pai nosso está no céu. Ou seja, Pai nosso. Nosso não é meu nem seu, é nosso. Está no céu. Aí ele falou, segunda palavra, santificado seja o teu nome. Ele não falou nada da terra. E terceira palavra, ele falou, venha a nós o teu reino. Porque, meus irmãos, se o reino do Senhor Jesus, o reino do céu não vir sobre nós não pode conter o orgulho. Porque o orgulho é que atrai a nossa destruição. O orgulho é que atrai a nossa destruição. O orgulho é que afasta as pessoas da gente. O individualismo é que faz Satanás nos prender numa cadeia diabólica. Porque tudo que Deus fez foi para ser compartilhado. Tudo que Deus fez foi para a gente cuidar do nosso próximo. Tudo que Deus nos dá é para nós ajudar o nosso próximo nas condições, nas necessidades que Ele provém na nossa vida. Mas pode prestar atenção, e na maioria das vezes, no modo geral, a nível de mundo, né, de sociedade, onde a pessoa tem as coisas, ela é reter só para ela. Sendo é o contrário, a Bíblia fala, quanto mais você dá, mais bem-aventurado você é. Mais bem-aventurado e dado eu e recebe. Mais bem-aventurado e ama do eu e é amado. Mais bem-aventurado e ajuda do que é ajudado. Então, bem-aventurado é dizer abençoado, autorizado a prosperar, é o que ajuda. É por isso, meus irmãos, eu particularmente, eu falo de mim, eu não perco oportunidade. Eu não perco oportunidade porque eu não sou bobo. Toda vida eu tenho uma oportunidade, é a oportunidade do céu, de ajudar o meu próximo, eu não perco, eu ajudo. Eu não penso duas vezes, eu vou direto, eu ajudo. A Bíblia deixa muito claro, mas bem-aventurado é o dado do recebe. Mas bem-aventurado é o que ajuda do e ajudado. Mas bem-aventurado e ama do o que é amado. E ele vai mais além. Ele vai mais além. Toda pessoa e ajuda, toda pessoa empresta, é senhor do e toma emprestado. E toda ele que toma emprestado é escravo de empresta. Só para você ter ideia. Só para você ter ideia. Então a gente vem tirar o orgulho de dentro da gente. A gente vem pedir a Deus força para tirar o orgulho, o individualismo, a arrogância. A gente vem a ser mais humano e ajudar mais nosso próximo. Amém, meus irmãos? Está escrito aí, nas últimas palavras aí, no livro de Gálatas. Gálatas, capítulo 6, versículo de 3 a 5. Olha o que está escrito.
Se alguém se considera uma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. É forte essa palavra. É confrontadora, dói na alma. Se alguém se considera uma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Agora eu vou fazer uma pergunta a vocês. Se a pessoa se acha uma coisa, sabendo que não é nada, ela engana a si mesma. Imagina os outros. Olha que forte. Versículo 4. Cada um examine os próprios atos, e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém. Deus está dizendo: cada um examine os próprios atos, e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém. Versículo 5. Pois cada um deverá levar a sua própria carga. E Deus está falando. Em vez de a gente olhar para o defeito do outro, a gente olha para o defeito da gente. Deus falou no outro versículo anterior: em vez da gente se gloriar uma coisa, se achar melhor, se glorie nas nossas fraquezas, como o apóstolo Paulo. Se a gente quiser ofensiva a gente, pelo contrário, a gente toma a atitude de servir o outro. Se a gente achar que a gente pode mais ajudar o outro, não espera o outro nos ajudar e nós ajudamos o outro. Porque não existe ninguém e não tem uma ajudar. Todo mundo tem que ajudar. E não tem ninguém e não tem alguma coisa para ser ajudado. Então, quem pode, ajude. Quem não pode, seja ajudado. Porque Deus fala: melhor dado que receber. Amém? Só que para poder ser quebrado, essa cadeia diabólica ser quebrada, a gente tem que deixar Deus tratar nosso orgulho. O tema de hoje é o orgulho do homem. O orgulho. Deus tem que arrancar o orgulho. No final dessa live, como eu falei no começo, falei no meio, no final eu vou falar para você o orgulho, como é alimentado, quem é o orgulho e quem é controlado por ele, como é controlado. Eu vou falar. É uma revelação extraordinária. Poucas pessoas vão saber de onde vem o orgulho. Quem é o orgulho? O orgulho, só para você entender, o orgulho tem nome. Tem nome. O orgulho existe. E o orgulho pega as pessoas e não vigia. Pega as pessoas e não se entrega a Deus. Pega as pessoas e não pede perdão e não se agarra com Deus. E quanto mais essa pessoa tenta sair, mais orgulhosa ela fica. No final dessa live, daqui a pouco, eu vou revelar em orgulho, como acontece o orgulho, e por o orgulho trava as pessoas, trava a vida das pessoas. Amém? Eu vou falar e o último versículo, para a gente finalizar essa live, para a glória de Deus. E está escrito em Provérbios. Provérbios, capítulo 11, versículo 2. Só um versículo. Essa palavra eu vou proferir como se fosse eu falando para Deus, né? Como se fosse falando para Deus. Provérbios 11, 2. Quando vem o orgulho, chega a desgraça. Entendeu? Porque tem muita gente que não acessa a graça, vive na desgraça. Por o orgulho, eu vou revelar para você o que é, comanda elas. Comanda ele, domina ele. O orgulho é muito forte. E tem nome, eu vou falar para vocês. Se eu tivesse tempo aí, eu ia recitar para vocês em detalhe em orgulho. Como é que ele age. Por que ele pega as pessoas. Como é que ele pega. Ele é rasteiro. Amém? Então Deus fala em Provérbio 11. Quando vem o orgulho, vem a desgraça junto. Mas a sabedoria está com os humildes. Palavra poderosa. Quando vem o orgulho, chega a desgraça junto. Em outras palavras, Deus está falando em Provérbios 11, 2. Todo orgulhoso é desgraçado, se não for por fora, por dentro. Todo orgulhoso é maldito. Aí ele fala, mas todo humilde é sábio, é manso, é puro, tem sabedoria, é abençoado, acha graça aos olhos do Senhor, é perdoado,
é exaltado, é próspero, alcança graça. Então, Provérbio 11:2, para finalizar essa live, vou falar sobre o orgulho. Deus fala, onde vem o orgulho, cheia a desgraça, mas a sabedoria está com os humildes. Finalizando essa live. Então, meus irmãos, todo orgulhoso, ele encontrará desgraça para ele e para as pessoas. Porque o orgulhoso, ele sofre uma dor terrível dentro dele. Ele machuca as pessoas todo ao redor e ele afasta as bênçãos do Senhor. Todo dia, meus irmãos, Deus está mandando um anjo, assim como mandou o anjo para falar com Daniel, sobre a tua vida, sobre a minha vida, para entregar as bênçãos que nós pedimos em oração. Todo dia Deus está mandando. Mas no meio do caminho, onde o anjo vem para entregar a nossa bênção, Deus acha orgulho dentro da gente. Deus acha orgulho nas nossas práticas e atitudes. Então, o anjo no mundo espiritual volta a sua bênção. Ainda não está tempo. Ele tem que ser purificado. Ele tem que se abrir por limpar ele por dentro para poder receber. Porque o orgulho não opera a justiça de Deus. E todo orgulhoso, em vez dele atrair bênção e edificar a vida do próximo e a vida dele, ele atrai desgraça para ele e para as pessoas. Todo dia eu tenho acessado o Espírito Santo, pedido a Deus para limpar de mim, para ajudar a perdoar. É 3 coisas que eu peço, prioritariamente na minha vida. Para ajudar eu a perdoar, para arrancar todo orgulho dentro de mim e para ajudar eu a amar. Amar meu próximo como a mim mesmo. Porque para a glória de Deus, primeiro uma coisa, eu tenho. Eu amo a minha vida. Eu amo a minha vida. Porque também a pessoa que fala e ama o próximo e não se ama é mentira. Do mesmo jeito a pessoa fala e ama a Deus e não ama a Deus e não vê e ama e não ama seu próximo e vê, é mentira. Para poder eu amar meu próximo é uma linha reta. Eu tenho que me amar primeiro. Para poder eu dizer e amar a Deus, eu tenho que amar meu próximo primeiro. Por quê? Não tem como eu amar a Deus e não vejo e amar e não amar meu próximo e vejo. Deus fala, e se você fala e ama a Deus e não vê e não ama seu próximo, é mentiroso. Então é do mesmo jeito a palavra que eu estou recitando. Você tem que amar o seu próximo, mas amar as atitudes. Todo orgulho vem aí por terra nessa noite. Toda avareza vem aí por terra. Todo principado vem aí por terra. Porque existe 4 tipos de demônio: principado, potestade, dominadores e demônio. Principado, potestade, dominadores e demônio. Qual é o mais forte no mundo espiritual? O principado. A potestade é atrapalhar nossas orações a Deus, né? Dominadores domina nossa mente e os demônios é os que manifestam nas pessoas, possessas. A hora está finalizando essa live, já tendo 1 hora de live. Eu vou falar orgulho. Sabe quem é orgulho? É um principado. O orgulho é um demônio. O principado é um dos demônios mais fortes. E o demônio do orgulho, ele traz o demônio da soberba. Em seguida, ele traz o demônio Mamon. E é o Deus dinheiro. É o Deus das trevas que comanda o dinheiro da terra. Então, todo orgulhoso, ele é pego pela soberba, ele é pego pelo dinheiro. Se o orgulho trava ele, imagina a soberba, e Deus declara guerra contra o soberbo. Imagina o dinheiro, e é o Deus Mamon. Né? Aí tem o principado, e é o demônio do orgulho. Aí tem o da soberba, e tem o Mamon, que é o do dinheiro. Mas eu vou falar o nome do demônio do orgulho. E se chama o demônio e o mandamento do ser humano. Onde o mandamento ele toma o subconsciente. Onde ele toma toda a mente, ele trava a oração. O seu coração não é tomado, é travado. Numa adia diabólica, por causa do orgulho. O nome desse demônio, para quem não sabe, se chama Leviatã. O nome desse demônio se chama Leviatã.
Ele não é uma potestade, um dominador, nem um demônio. Ele é um principado. Um principado, para quem não sabe, ele comanda um país inteiro. É tipo um gerente de Satanás do inferno. Leviatã é o demônio do orgulho. Quando o Leviatã comanda a mente de uma pessoa e trava o coração, ele traz o demônio da soberba. E a Bíblia fala que a soberba, Deus declara erra contra o soberbo. Quando o Leviatã é o do orgulho, traz o da soberba, ele traz Mamon, e é o Deus do dinheiro, para comandar a mente e travar o coração. Pode prestar atenção, toda pessoa orgulhosa, ela é soberba. Toda pessoa soberba, ela é avarenta. Ela é controlada pelo dinheiro. Então esses três demônios, Leviatã, o demônio do orgulho, o da soberba, junto com o Mamon do dinheiro. Agora eu faço uma pergunta para vocês e para mim. Essa palavra é impactante. A pessoa é controlada por Leviatã, o demônio do orgulho. Controlada pelo demônio da soberba, é outro principado. E pelo demônio do dinheiro, é Mamon. Essa pessoa vai para onde? Em destruição, como eu li no começo da live. Destruição, ela é destruída. Destruída da mente, destruída da alma, destruída da família, destruída dos filhos, destruída do pai, da mãe, destruída de tudo que você imaginar. É uma pessoa super mesmo doente. Porque tem uma pessoa onde tem muito dinheiro, entra em estado de depressão e ela não aguenta perder as coisas e atira no ouvido. Por quê? Primeiro, Leviatã, uma dela, é o do orgulho. Ela não aceita perder o dinheiro e ficar humilhada com os outros sem o dinheiro. Segundo, a soberba. A soberba não opera a justiça de Deus. Ela é muito soberba, ela não aceita ficar por baixo dos outros. Por quê? Porque perdeu as coisas. Terceiro, o Mamon. Ela é escrava do dinheiro. Então, ela é controlada por Leviatã, o principado do orgulho, pelo a soberba e pelo Mamon. Uma pessoa dessa fala, no final, quando perde tudo, ela não suporta. Ela é controlada, o coração dela está travado. O coração dela está travado pelas arras de Satanás. Então ela tira no ouvido. É por isso que tem muita gente que fala e não entende. A pessoa era riquíssima, tinha muito dinheiro, tinha muitas posses, tinha muitas fazendas, tinha helicóptero, tinha avião, tinha mansão em Alphaville, nos Estados Unidos, tem um monte de coisa, a gente só vê na mídia. Se matou. Tem outra lá que usou tanta cocaína de overdose, morreu com tanta riqueza. Eu sei o que foi. Eu falo para vocês, é Leviatã na mente dela. Junto com um principado do orgulho, o orgulho, Leviatã, o da soberba, emendado com o da avareza, e é Mamon, o Deus dinheiro. Em outra live eu vou fazer, para a glória de Deus, uma live falando só sobre esses tipos de entidade diabólica que está todo dia na nossa mente soprando. Todo dia está tentando nos controlar. E quando você menos espera, ele está te controlando, ele está me controlando, a gente nem percebe. Então a vigilância tem que ser contínua. Eu vou te dar um exemplo. O religioso, o padre, o pastor. O padre, o pastor, ele é santo, ele não peca, ele está em santidade, ele está fiel à mulher, ele está pregando a palavra, ele está santo. Ou seja, ele não tem nenhuma brecha. Mas Satanás acha uma brecha para poder tocar nele. Atravessado de Leviatã, do espírito do principado do orgulho. Pode prestar atenção. E muitos religiosos, ele não cai em adultério. Ele não trai a mulher. Ele não deixa de pastorear o rebanho. Ele não deixa de pregar a palavra. Ele não entra em depressão. Ele cai na mão de Leviatã. O demônio principal de Leviatã, o foco dele é a profeta, ungido do Senhor. Ele põe na mente do religioso. Ele põe o orgulho. Fica uma pessoa orgulhosa. Se acha mais santo que os outros. Acha é santarrão. E não vai aí, não é pecador mais. Aí onde ele pega o religioso, Leviatã pega pelo orgulho, ele traz soberba. Onde a soberba contamina ele,
Aí daqui a pouco ele desvia pro dinheiro. Aí a avareza do dinheiro. Entendeu, meus irmãos? Hoje essa live foi sobre o orgulho. Peça força a Deus, se largue do orgulho, saia do orgulho. Porque o principado, eu já falei várias vezes e vou repetir, chamado Leviatã. É simples, faz o seguinte, pesquisa na internet Leviatã, demônio principado Leviatã. Na internet você vai achar, falando tudo sobre Leviatã. Aí em seguida você pesquisa sobre o demônio da soberba e depois você pesquisa sobre Mamon. São 3 principados, né, de Satanás, de Lucifer, para controla até o homem de Deus, até o religioso, se não vigiar. Porque ele é santo, ele ora, ele sobe monte, ele vive santidade, ele não traz esposa, ele não faz nada. Mas ele aí no orgulho, Leviatã pega ele no orgulho, trava a mente dele, enche ele de orgulho, depois trava o coração dele. Aí quando vem o orgulho, a soberba vem junto. Quando a soberba pega, o Deus dinheiro, Mamon, trava ele através das coisas. Aí só é andar em carro de luxo, só é andar de paletó de marca, aí só é púlpito com ar-condicionado, só é microfone do bom, não vai à igreja, e Leviatã lá controlando. Aí chega nos santos, os irmãos vão falar, ô homem de Deus, Leviatã controla ele, tu nem sabe. Leviatã controla, tu nem sabe. Amém, meus irmãos? Deixa essa palavra aí sobre o orgulho hoje, para que vocês venham refletir, estudar mais a Bíblia, estudar sobre o nosso inimigo das nossas almas, chamado Satanás, Lucifer, a antiga serpente do jardim do Éden, né? O grande dragão, e está escrito em Apocalipse, em Daniel, para a gente venha vigiar. E esse demônio diabólico e pega mais os cristãos, né, chamado Leviatã, o demônio do orgulho, não vem atacar a nossa mente, não vem atacar nosso consciente, subconsciente, travar nosso coração. E a gente faça aí por terra. E é um demônio tão forte e não manifesta, tá? Ele só destrói o ser humano, mas não manifesta. O demônio Leviatã do orgulho não manifesta. O que manifesta é demôniozinho pequeno, fraco. Leviatã não manifesta. O demônio da soberba não manifesta. E Mamon, o demônio do dinheiro, e comanda o dinheiro, a avareza, não manifesta. O que manifesta é demônio pequenininho. Então a gente vem se santificar mais a Deus, se santificar mais a Deus, para a gente não cair em tentação. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a vida de vocês. Segunda-feira tem mais live, para a glória de Deus.